Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje estamos aqui com o Calvin de novo. Fala um oi pra galera aí, Calvin. Tudo bem, gente? Dia diferente, mas com a mesma camiseta. É a magia da edição. Pois é. E pessoal, antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês que inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações. Também não se esqueçam de deixar o seu like. Galera, hoje o assunto aqui vai ser mangás e animes, um bate-papo aí mais descontraído, mais descompromissado sobre todo esse mundo fascinante dos mangás. E o primeiro contato que eu tive com mangás e animes, na verdade foi primeiramente com animes, Calvin. Foi ali no começo dos anos 90 com a febre dos Cavaleiros do Zodíaco, quando passava na extinta Rede Manchete. Nossa. Tô ficando um pouquinho mais experiente cada dia que passa. E Calvin, como era legal, cara. Na escola só se falava nisso, a garotada adorava. Eram revistas, bonequinhos, a gente desenhava, pegava aquele papel sulfite, uma caneta, um papel, lápis de cor, desenhava lá o Seiya, o Shiryu, o Yoga. E cara, isso foi uma grande febre. Nessa época eu nem sabia que existiam os mangás, que na verdade é a história aqui dali, às vezes com alguma diferença. Tem animes que mantêm um pouco mais a fidelidade pro mangá, tem outros que não, mas enfim, eu nem sabia que existiam mangás naquele tempo. Eu tinha apenas acho que 6, 7 anos e eu adorava o desenho, né? E a partir desse desenho, passaram assim alguns anos. Em 99, se eu não me engano, na Band começou a passar Dragon Ball Z. E antes disso também já passava o Dragon Ball do Goku pequenininho no SBT. E, poxa vida, a gente adorava aquilo lá também. Primeiro era o Goku pequenininho, mas não tinha toda aquela coisa da... Porque o Dragon Ball pequeno não era tão focado em luta como o Z, né? Era mais um pouco mais aventura, comédia, né? Quando começou o Dragon Ball Z ali em 99, aí a molecada pirou. Mais sério, mais porradaria. Nossa, como era legal a gente sentar pra desenhar ali o Goku como Super Saiyajin, as transformações, o Majin Buu. E a gente não tinha Google, não tinha nada, então a gente sempre ficava pensando, quem será que vai ser o próximo vilão? E isso a molecada ficava o tempo todo conversando na escola. E com toda essa onda de animes envolvendo a garotada, começaram a vir uma enxurrada de animes, os mangás começaram a vir aos montes para as bancas, aí começou a febre do Pokémon, veio o Digimon, Yu Yu Hakusho, um pouco antes, bem antes, né, inclusive, e muitos outros, Samurai X, Full Metal Alchemist, muitos memoráveis e histórias aí de animes e mangás que marcaram a história, né? E de mangá mesmo, o primeiro que eu tive foi do Dragon Ball, da editora Conrad. Um bom mangá pra começar. Poxa vida, eu adorava, né? Quando eu vi aquilo na banca, eu falei, cara, eu preciso ter isso, né? E eu comprei a R$4,90, lembro até hoje. Nossa. Lembro se era R$3,90, acho que era R$4,90. Lembrando que R$4,90 era dinheiro na época. Era dinheiro, pessoal, porque o salário mínimo naquela época era R$120, né? Fica a dica aí. Mas é muito engraçado isso, né? Porque o Brasil... Essa enxurrada de mangás e animes pro Brasil é bem única, né? Pro Japão, já, né? Eles cresceram com isso, desenvolveu lá e de uma maneira que a gente nem tem compreensão, é uma coisa muito antiga já, tanto com as HQs nos Estados Unidos. Agora no Brasil, cara, foi bem único, começou mesmo, a TV eu acho que trouxe primeiro, né? Antes que de qualquer editora brasileira trazer os mangás pra cá, eu acho que a maioria dos brasileiros conheceu o anime através da TV, que a gente não tinha noção do que era anime, pra gente era só mais um desenho muito bom, completamente diferente de tudo, né? Dos outros desenhos que a gente tinha acesso. A gente estava acostumado com Hanna-Barbera, a gente estava acostumado com Marvel, DC, tinha sempre eventualmente mais desenhos americanizados. Ali no começo dos anos 90 a gente tinha o Batman, a série animada, a gente tinha X-Men também, aquela série que fez muito sucesso. Mas esses desenhos estilo orientais eram muito diferentes, porque até então, Calvin, a gente estava acostumado com os tokusatsu, né? Jaspion, Changeman, Flashman. O conceito do anime ser um desenho japonês, a gente só sabia que era japonês, mas se chamava anime, que tinha um mangá que era a revista em quadrinhos. Que tinha uma base que era o mangá, que depois virava anime. A gente não tinha ideia de nada disso, cara. Hoje em dia o pessoal vai em qualquer stream de anime, cara.
assiste o que quiser, Nossa, dubladinho, bonitinho. tinha as pencas, né? Nossa senhora. Aquele tempo era tudo cortado, né? Cortado. Quando passava na televisão, eles cortavam as cenas que eles consideravam mais violentas. Isso era da né? sorte, cara. Você tinha que ter sorte de estudar, do horário que você estuda, não atrapalhar você pra assistir anime. Tinha isso. Era difícil, mas a gente conseguiu. Calvin, quem nunca saiu da escola correndo, Nossa. perdendo fôlego pra chegar em casa assistir Olha, o Cavaleiros nem- ou Dragon Ball? Cara, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito boa, cara. Muito, muito boa. Porque hoje em dia você não tinha isso de maratonar anime. Não tinha, você tinha que ter muita sorte da televisão, fazer um especial da televisão, eu vou passar só Dragon Ball. E passar na sequência correta pra Sequência. gente pegar o fio da meada da história. Eu lembro até hoje que os caras me chamou pra. Eu adorava brincar na rua, mas um dia tava passando sequência de Dragon Ball, que era a coisa mais rara do mundo de acontecer, eu te deixava de brincar pra pegar, porque era coisa rara. Você não é hoje em dia que você vai em streaming e consegue maratonar o anime. Não, e pessoal, naquele tempo vocês acham que as televisões eram todas de LED, LCD? Não. Quantas vezes, pessoal, que eu saía correndo da escola e corria. A hora que eu chegava em casa, tava fora do ar a emissora. Tinha que dar Ligava sorte, a televisão, tava tudo chuviscando. Gente, mas me dava uma frustração. A sorte, querendo ou não, o negócio do Toei ainda trabalhou muito o fã de Dragon Ball de ver a transformação, cara. Essa Foi lembrança bem no dia, né? Só quem tava viveu o dia pra lembrar desse. Cara, e eu lembro claramente no último episódio da Saga de Cell, sabe aquele último episódio quando o Gohan tá disputando magia com o Cell? Eu corri aquele dia pra chegar em casa, Calvin. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei a televisão, tava parcialmente chuviscado e você conseguia ver eles disputando magia, mas ficava... Eu, caramba... Não, era difícil, né? Eu também, eu de qualquer brasileiro acompanha os primeiros Inuyasha, os animes que passavam, a gente dava sorte de assistir, né? Depois, assim, eu tive a sorte de ter contato com o mangá também desde pequeno. Acho que desde que eu me entendo por 95, desde que eu me entendo por diante, meu primeiro mangá foi One Piece, desde pequeno, e eu fui entendendo e compreendendo que tinha outro, eu ia em sebo, lia outros mangás. Eu fui me colocando nesse mundo através de sebos, de livraria que a gente conseguia ler sem ninguém te proibir, tipo, não vai comprar, vai embora. Foi, isso é o máximo, né? Quando você tá sem grana, sinceramente, a melhor coisa. Era muito na sorte. Hoje em dia você tem sites que você consegue ler mangá, hoje tá mais fácil de você ter esse conteúdo. Antigamente era muito na sorte. Eu falo que eu tive muita sorte de pegar esses animes na TV e de conseguir ler vários mangás de graça em sebos, porque se não fosse isso, eu não teria toda essa carga de leitura que eu tenho hoje. Exatamente. Eu peguei uma época que era muito barato, né? Não era tão assim... Não era muito absurdo. Não era tão absurdo os valores, né? Não era tão gourmetizado. Então, tinha muito... Os quadrinhos saíam todos em papel, assim, em papel jornal. Se você for ver a qualidade das páginas de hoje do meio dos quadrinhos, eram as capas, que era aquele papel couché, né? Minhas primeiras publicações que eu tenho até hoje guardada, tá tudo amarelada, regaçada. Então, graças a isso, assim, a gente ia naquela época no sebo com R$2, não tava com 3, 4 GB, né? Era na raça. Hoje em dia a pessoa já se perdeu de ir numa banca, encontrar não só mangás, mas revistas sobre anime. Eu não lembro os nomes das revistas. Nossa, eu gostava da Revista Herói, cara. Revista Herói, Revista Ultra Jovem. É que hoje em dia só tem vários vídeos, mas antigamente você tinha que ir na banca e comprar uma revista ou de animes, sim. ou também de jogos, que era muito mesclado. O anime que era aquela jogo, Game Power, né? Tinha muito disso, cara. Tinha muito. Gameplay, Game Power, não lembro o nome. Também os jogos que saíam de anime, os jogos do Dragon Ball, cara, eram os melhores. Pra mim, né, de luta, os jogos do Dragon Ball eram sensacionais, cara. Nossa, cara. Eu lembro, eu era bem pequeno, eu jogava Super Nintendo. Quando saiu o Dragon Ball Z2 e o Z3 pro Super Nintendo, eu pirava, né? Tipo assim, tinha os jogos, né? Muitos jogos. Tinha um estilo de anime, mas saíam os jogos de anime que eu falava, nossa, fantástico, cara. Pô, era muito legal. Imagina naquela época, Cláudio, se a gente visse os gráficos de hoje do Dragon Ball, do PlayStation 4, PlayStation 5, eu acho que eu teria entrado em parafuso se eu visse um negócio daquele hoje, cara, daquela época. Porque, cara, eu lembro da primeira vez, Calvin, que eu olhei pro Super Nintendo. O primeiro jogo que eu vi na minha vida do Super Nintendo foi aquele Super Mario Bros.
Cara, eu achei maravilhoso aquele jogo. Foi muito junto, né? A questão da cultura pop, né? A questão do mangá, do anime, jogos na época era bem interligado, né? Então, pessoal, e pra quem tá começando agora a querer colecionar mangás, até algum contato com animes também, o que eu indicaria? Eu indicaria o Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, seguido por Dragon Ball Super. Sei que às vezes o principiante pode assustar, assim, né? Falar, nossa, mas são muitos episódios, né? Vou ter que assistir 290 episódios de Dragon Ball Z, mais 160 de Dragon Ball. Fora o Dragon Ball GT, caso queira assistir, que também são 64. E tem o Super, que também já passou de 100 episódios. Pode assustar. Mas, pessoal, parece uma novela. Você vai assistir um, depois assiste outro, uma coisa vai puxando a outra. É uma história, assim, pra quem tá começando, eu acho que é uma história que abre muito o mundo dos animes e dos mangás do Dragon Ball, né? Sim. Porque você começa a se interessar em outras coisas. Né? É um clássico. O que eu percebo, assim, também dessa nova geração, assim, eu pegar um clássico, gente, eu não tenho preconceito por gráfico. Exatamente. Eu sei, eu entendo. Se você acompanhar um gráfico evoluindo, que nem a gente acompanha um gráfico que só evoluiu do passar dos anos, é uma coisa. Agora, você pegar já um gráfico fudido, Full HD, 4K, o escambau, e você for com um gráfico mais primitivo, você vai ter um preconceito. Exatamente. Foca na história de todo um enredo, não é um clássico à toa. Tanto leiam os mangás também, eu recomendo muito pegar esses clássicos do mangá, ler, se você gosta, né? E um que eu ia até indicar pra vocês também é o Cavaleiros do Zodíaco, que acontece muito disso que você tá falando. O Cavaleiros do Zodíaco, pra você entender, você tem que assistir do começo ao fim. E o que acontece? O Cavaleiros do Zodíaco, se você pegar os primeiros episódios, os gráficos são bem assim... Na época, né? São gráficos da década de 80, a gente não pode esperar muita coisa. Se você pegar hoje em dia, tem muito Cavaleiros do Zodíaco em animação. Exatamente, mas se você pegar a saga de Hades do Cavaleiros do Zodíaco, os gráficos são impecáveis, mas se você não assistiu os primeiros episódios, você não vai entender tudo que aconteceu para chegar ali. Então... É toda uma evolução, uma transição. E Cavaleiros do Zodíaco também é um clássico e também é uma obra que abre também abre todo esse mundo, né? Abre esse apetite, exatamente. Outro que eu ia indicar, Yu Yu Hakusho. Clássico. Eu ia indicar também Full Metal Alchemist. Full Metal é uma obra-prima. Quanto ao mangá, vejo que Full Metal tem 2 animes. Tem o Fullmetal normal, que ele não seguiu o mangá, né? Ele desviou do mangá, que é legal até assistir, mas não é tão bom quanto o Fullmetal Brotherhood, que é mais focado no mangá, que esse sim é uma obra-prima, porque o mangá, cara, é uma obra de arte, começo, meio e fim, roteiro, traço da autora, particularmente eu gosto muito. E o anime, o Brotherhood, desculpa a pronúncia em português. Não, tranquilo. Mas pra mim vale a pena ver os dois, mas se você for querer só ver um, veja o Brotherhood, que ele é mais focado no mangá mesmo, que é muito bom. E aí tem mais contexto, né, porque segue a linha. E eu também, pra quem tá começando, às vezes... essas foram, assim, algumas indicações de animes, mas algumas indicações de mangá também. O que eu indicaria de mangás? Eu indicaria ali, sei lá, uns mangás um pouco mais leves, né? Pra não começar com histórias muito pesadas, assim como Berserk, né? Fullmetal é pesadinho também. Já é mais pesadinho, né? O próprio Dr. Slump, que é um clássico, é o primeiro mangá publicado semanalmente do Akira Toriyama, que é um mangá de comédia, que na minha opinião é excelente. E depois se você pegar o Dr. Slump e ler logo depois o Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z, você vai ver que tem muita coisa ainda do Toriyama ali. Eu indicaria também o Slandunk, que é um mangá de esporte. Pra quem tá começando também, é uma história um pouco mais, assim, não tão carregada, né? O próprio Vagabond depois também, que não tem como você ler Slandunk e também não ver um Vagabond depois, que é excelente, apesar de estar hiato até o presente momento, saiu um capítulo aí final. Agora, essas minhas indicações foram todas antigas, né? Agora, umas indicações mais novas: Ataque dos Titãs, One Punch Man. One
Punch Man é um mangá maravilhoso, Já uma fala- leitura Às fácil. vezes quem for ver o Ataque do Titãs no mangá, você vai achar como Shingeki no Kyojin, desculpa a pronúncia também, que é japonês, eu falo japonês, mas leia o mangá também, que é muito A história bom, veja o é anime. perfeita do Ataque dos Titãs. Às vezes, Bom, era isso que ele tava falando agora há pouco. Não, pra não, assim, ter muito preconceito com os traços. Que os traços do Ataque dos Titãs, mas no ele é começo, bem... No gente, começo ele é bem... as coisas evoluíram, né? O mangá, que ele evolui, Paulo. Pessoal, caso vocês não estejam inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações. Também não esqueçam de deixar o seu like. E deixem aí também nos comentários quais foram os primeiros mangás que vocês tiveram contato, quais mangás marcaram sua vida, quais sugestões vocês dariam para quem está começando hoje a ler o mangá. E considerações finais, Calvin? Cara, eu tenho muita carga, muitos anos de mangá, cara. Tem muita obra muito boa aí. Dá pra começar pelos clássicos e aí você desenvolve um gosto pessoal e desse gosto pessoal você vai pra uma linha de leitura. Mas não tem erro, começar pelos clássicos vai te abrir um leque de boas leituras. É isso aí, pessoal. E essas foram as excelentes dicas do Calvin, hein? E ele é um colecionador de mangá de respeito, hein? Se tem alguém que entende de mangá aqui em Maringá, esse é um deles. A questão de Cara, leitura, eu só sou Cara manja, hein? eu diria um leitor. É isso aí, pessoal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço e a gente se vê.